Gente, hoje, como eu falei, a gente vai entrar numa matéria nova aí, num tema novo, num tema bacana, né? E a gente vai discutir bastante coisa que talvez você pense assim, ah, mas é uma coisa assim tão do dia a dia, por que discutir? Mas você vai perceber que é uma coisa assim super interessante. Vamos ver? Coloca na tela pra gente. Olha o tema da nossa aula aí, ó. Se dá para contar e medir, é grandeza. Então aí é a parte 1, Jonas, né? Então a gente vai discutir sobre tudo aquilo que a gente pode contar e sobre tudo aquilo que nós podemos medir, né? E a nossa habilidade aí de hoje é a habilidade F06MA24, né? Resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos. A capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Os objetos de conhecimento são as situações problema, sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Até cansei de falar, bastante coisa, né? Como a gente está falando sobre contar e medir, Jonas, vamos ver algumas figurinhas? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha só o que nós temos aí, ó. Nós temos aí um montão de instrumentos, né? Então, olha só, nosso texto já em cima, né, encabeçando aí já a nossa aula, diz o seguinte: quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado e possibilita que tenhamos informações numéricas, né? Então, olha só, nós podemos medir ou contar uma grandeza de várias formas, né? Algumas grandezas nós utilizamos instrumentos de medição, né? Outras nós utilizamos até recipientes para medir, né? Que também é um tipo de instrumento de medição, mas na grande maioria das vezes, né, Joana, a gente está sempre comparando com alguma coisa, né? A gente sempre faz comparações com uma medida que seja padrão. Não é isso? Isso mesmo. Mas a ideia sempre, acho que dessa ideia de grandeza é assim, você consegue colocar um número para determinada coisa, é uma grandeza, né? Você legal. consegue quantificar ali, colocar. É sempre importante lembrar, né? Nós vamos falar aqui de grandezas mais simples porque estamos no 6º ano. Existem grandezas bem complexas aí e ao longo aí do seu ensino médio, principalmente, você vai ver grandezas aí muito mais complexas do que nós falamos aqui, né? Legal. E uma coisa que é legal você anotar no seu caderno aí, né? Não é regra o que eu vou falar, mas você vai perceber que vai acontecer uma constância muito grande. Toda vez que você estiver lendo um problema matemático e você vira um número ali, um valor numérico, você pode ter certeza que na grande maioria das vezes, logo em seguida, vai estar o nome da grandeza. Pode perceber, né? Numa sala Ou tinha... unidade medida. Ou uma unidade de medida, né? Não, na verdade vai vir o valor, a unidade de medida e a grandeza vai estar lá. Pode ser, né? verdade. Vai acontecer bastante vezes isso daí. Por exemplo, na sala de Tereza tinha 32 alunos, né? É um exemplo. Depois do 32 vem a palavra aluno. Essa palavra aluno é a grandeza que nós estamos medindo, que é a quantidade de alunos. Então, é bem interessante isso daí, né? Porque a gente sempre vai localizar uma grandeza depois de algum valor. Claro, tem as suas exceções, mas na maioria das vezes é o que vai acontecer. Beleza? Isso mesmo, beleza. Muito bem. Eu estava falando de instrumentos de medição, né? E aí eu trouxe alguns aqui, ó. Eu trouxe a minha régua. Tá vendo? Ó? Essa régua aqui, ela tem 1 metro. A gente já usou. Opa, deixa eu vir pra cá. Aí, deixa eu virar aqui. Pronto. Para não atropelar o intérprete. Aê, olha aí, ó. Muito bem, ela tem 1 metro, né? A gente já usou essa régua aqui em algumas aulas, quando nós falamos de perímetro e área, né? A gente utilizou. E eu trouxe mais um instrumento de medida aqui, ó. Boa, de vamos lá. comprimento, né? Que é o paquímetro. Será que dá para dar um close nele aqui, ó? Olha lá, o paquímetro. Você já viu um desse aqui, Jonas? Eu já. Né? Sabe por quê? Quando faz a sobrancelha. Sim, né? O designer de sobrancelha faz também. Tô sabendo. Olha aí, que legal, né? E esse é um instrumento muito bacana, porque ele é muito bom para você medir, por exemplo, a largura de objetos que sejam circulares, que são mais complexos, né? De medir. Presta seu microfone. Pode ser, Olha, vou pegar o microfone dele, vou pegar aqui na pontinha. Olha só, gente, ó. Vou medir a largura do microfone. Olha que legal, ó. Eu abraço o microfone como se fosse um alicatezinho, ó. E aí eu já posso ler a medida aqui do lado. Aqui no caso, ele tem quase 4,5 centímetros.
Não, 3 centímetros, né, de largura, né, de diâmetro aí o microfone, né? E a gente pode medir outras coisas, né, Jonas? Pode medir profundidade, ó, porque aqui no fim, ó, tá vendo, ó? Tem um aramezinho aqui, bem no finzinho, ó, tá vendo? Você encaixa ele aqui, ó, e deixa o aramezinho chegar até o fim. Aí depois você lê aqui na frente, ó, a medida, né? Dá uma pesquisada aí na internet para saber mais sobre o paquímetro, que é um E instrumento de consegue medida muito também legal. medir, por exemplo, um pote, né? Com essa parte de cima, né? Exatamente. Aqui nós não Essa temos parte de nenhum cima, aqui, né? Mas daria pra gente medir aí o pote, a pela largura, parte de cima. a abertura, por exemplo, de um copo. A gente pode abraçar com essa parte daqui, ó. Isso. É muito legal. É um instrumento super completo, né? Esse é. Pena que não dá pra medir um carro com ele, né? Porque é pequeno, não dá pra abraçar o carro com o paquímetro, né? E nós temos esse instrumento aqui também, ó. Esse aqui eu roubei. A senhora Janaína não estava na sala, roubei a ampulheta. Ampulheta. Pegou emprestado, né? Eu peguei emprestado, né? E essa ampulheta aqui, ela serve para quê, Jonas? Essa daí para calcular o tempo, né? Isso, a Essa gente daí. mede o tempo, a gente calcula o tempo com ela. Como? Fazendo comparações, né? Essa Isso. daqui é de 5 minutos, né? Não, essa eu acho que é 30 minutos. 30 minutos, olha só, Ó, bastante se você tempo. virar antes de acabar, a aula vai acabar e ele não vai ter acabado ainda a areia, né? É isso aí. Então, ó, para essa areia cair todinha na parte de baixo aqui, ó, vai levar 30 minutos, né? E a areia tá caindo. Aqui não dá para vocês verem por causa do reflexo aí, né? Mas a areinha tá caindo aqui bonitinha, né? Tá lá toda linda caindo, toda charmosinha aqui, né? Muito bonito esse instrumento de medição aqui. E aí vocês viram que tem outros instrumentos aqui. Você conhece todos esses instrumentos? Conhece, Jonas? Você conhece todos eles? Ah, eu acredito que quase todos aí. Acho que todos, sim. Acho Muito que eu bem. conheço. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar 2 minutinhos para eles mandarem para a gente se eles conhecem algum desses instrumentos e para que serve. Então você pode indicar, ó. Eu vou colocar aqui até o número neles, né, até para ficar mais interessante, ó. Esse daqui vai ser o 1, esse daqui vai ser o 2, esse daqui vai ser o 3, esse daqui o 4 e esse daqui qual que vai ser, Jonas? O 5, 5? claro, né? Podia ser outro, né? Podia ser o J, por exemplo, né? Tá? Então, olha lá, indica lá o número aí do instrumento, fala o nome dele e para que serve. Se você conhecer algum outro instrumento diferentão, manda pra gente, 2 minutinhos e a gente já volta. Tornamos aqui, Tony. Olha, eu acredito que muitos conhecem, acho que quase todos ali, né? Ó, Muito bom. por exemplo, a professora Leandra colocou da PEI Jerônimo Trazi de Turmalina aqui, o aluno Vinícius colocando na 1 a trena, né? Sim. O nome aí específico da imagem 1, muitos colocando também como fita métrica, né? Ah, Colocando legal. fita métrica aqui, por exemplo, o professor Wagner colocando da primeira. Na segunda ali, ó, muitos
colocando, né, também a questão do tempo, né, o relógio. E eu encontrei, por exemplo, a balança, ó, a professora Valentina colocando também a balança, que eu acho que é o 5, né? Sim. Acho que o 5 ali, ela refere-se à balança. Professor Ivo colocando aqui, ó, da Letícia, no 3. Conheço, serve para medir a temperatura. Legal. O que serve para medir a temperatura, né? Boa pergunta, né? Muitos aqui, então, colocando, ó, fita métrica, colocaram bússola, o termômetro, colher, medidora e balança aqui na ideia. A professora Cristina, por exemplo, foi uma, Tony. Legal. O 2 lá não é uma bússola, né? É um relógio, né? Porque ele tá todo bonitão, todo estilizado. É um relógio de bolso, talvez muitos não conheçam, né? Mas é um relógio, não é uma bússola, né? Mesmo porque sentido de direção, será que sentido de direção é uma grandeza? Dá pra gente medir? Deixa no ar. Boa. Deixa no ar, eu acho né? que sim, mas... Então, olha só. Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos a trena, no número 1, que serve para medir comprimento, né? Nós temos o 2, que é o relógio, que vai medir o tempo. O 3, que é um termômetro, que serve para medir a temperatura. O 4, né, que são copinhos medidores de volume, né? Dão colher, vários né? nomes para isso, né? Colher medidora. É uma também. colher medidora, né? Então serve para medir o volume de açúcar e até alguns líquidos na cozinha, né? E nós temos no 5 aí uma balança, né? Balança que pode ser apresentada de várias formas, né? E serve para medir a massa de um corpo, não é o peso não, tá? É a massa mesmo, tá? Porque o peso, na verdade, é força, não é unidade de medida, por exemplo, no caso das gramas, dos quilos, né? Mas a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir um pouquinho mais.